Boa noite, companheiros da Casa Francisco de Assis de Varginha. Mais uma semana, mais uma oportunidade de estudo. Antes de iniciar o nosso trabalho dessa noite, vamos fazer uma pequena prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a ajudar sem olhar a quem, a desculpar sem condições, a ver sem malícia, a falar sem ferir, a ouvir sem corromper os assuntos, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem reclamar, a semear o bem sem pensar no resultado, a compreender sem exigir compreensão, a dar o melhor de nós. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos também da paciência dos outros para corrigir as nossas próprias dificuldades. Obrigada, Senhor, esteja conosco, que assim seja. Olha só, gente, já vamos entrar no capítulo 26 do livro Horizontes da Fala, de Miramês. Este capítulo de hoje se intitula A Harmonia da Dicção. Miramês vem nos dizer que a dicção harmoniosa se apresenta como se fosse um conjunto de estrelas que brilham mesmo no céu da boca. Pretendemos atingir um ponto em teu coração com este estudo do livro Horizontes da Fala. É o que Miramês vem nos alertar aqui, né? E ele ainda diz, se é que já não descobristes qual é esse ponto que eu quero atingir em teu coração. Vejam só, qualquer de nossos órgãos, inclusive as células, melhor, todo o complexo humano, obedecem ao comando da fala, quando esta é incorporada à harmonia divina, arrojada pela mente educada e amplificada pela voz. Miramês vem nos alertar, então, que todo o nosso complexo humano é capaz de obedecer ao comando da nossa fala, quando essa fala é arrojada de uma mente educada. Vamos procurar entender um pouquinho o que ele nos quis dizer com esta frase. Nós sabemos que somos espírito, que pensamos, sentimos e agimos, sempre utilizando o nosso cérebro como instrumento da nossa própria vontade. E no livro A Construção da Mente, de Walter Oliveira Alves, ele diz que a palavra representa o pensamento, só que em forma de ondas sonoras. Então, aqui já fica claro que esta fala, a palavra, ela vai representar o nosso pensamento. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele afirma que todo pensamento sombrio adoece um corpo sadio e ainda agrava os males de um corpo enfermo. Então, se o meu pensamento sombrio é capaz de adoecer o meu corpo sadio, e a gente viu que a palavra representa o nosso pensamento em formas de ondas sonoras, então dá para a gente compreender que seria através do meu pensamento harmônico e através da fala que eu vou saber direcionar, canalizar essas vibrações e ondas que são oriundas, né, da minha mente educada para cada parte do meu corpo que estiver em desequilíbrio. Aí ele continua dizendo, quando falares a um órgão em desequilíbrio, haverás de usar vários tons, cada um atendendo a sons diferentes. Vejam bem, ele fala tons e sons. Eu fiquei curiosa, porque eu não sou muito entendida, então eu fui pedir ajuda, lógico, aos universitários. Eu recorri à nossa companheira Amabile, que é uma excelente musicista, e pedi uma aulinha para ela, de uma forma rápida, como que eu poderia diferenciar essa questão de tom e som,
já que ele fala que a gente precisa falar a um órgão em desequilíbrio usando vários tons e cada um atendendo a um som diferente. E a Mab, ele me explicou de uma forma muito clara, objetiva, que o som seria esses barulhos, são os ruídos. Qualquer percepção que a nossa audição possa captar seria um som. Já o tom, por sua vez, é uma tonalidade, onde a gente vai estar encontrando uma sequência ordenada de notas musicais, que seriam aquelas escalas maior e menor. Quem é músico, com certeza vai saber do que eu estou falando. Só que para a gente entender melhor o tom, ela diz que a gente precisa entendê-lo e olhar para ele como uma frequência. Então ela falou assim para mim: Denise, quando a gente usa as notas de dó a dó na escala maior, a gente tem um resultado, uma melodia de uma frequência alegre. Já quando a gente usa as notas de dó a dó nessa escala menor, o resultado é um som triste, mais fechado. E esta sequência melódica que vai resultar na música. E essa música é resultado destes tons e semitons. Então, o que será que Miramês quis nos dizer com essa frase, quando ele fala para a gente conversar com o órgão do nosso corpo que estiver em desequilíbrio, usando de vários tons e atendendo a sons diferentes, né? Então, ele quer dizer, na realidade, que a gente precisa usar de determinadas frequências, tá? Já que o tom seria essa variação de frequências. Por isso que muitos fazem meditação usando sons, com próprias letras ou sílabas ainda, né? Todo mundo já ouviu falar no OM, né? Todo mundo, até as crianças ficam, tia, vamos fazer OM. Então, este OM, né, significa divindade, universo. Só que tem mais. Existe uma cura pelos sons. A Amabile, gente, para quem a conhece, ela é muito estudiosa do Evangelho. Ela adora estudar tudo sobre a vida de Jesus. E ela já leu muitos livros que falam sobre os essênios que viviam na época de Jesus, tá? E ela falou para mim que esses essênios, eles usavam as vogais e as sílabas para a cura do corpo físico. E ela foi e me falou que um dos exemplos que eles deram lá, que eles usavam para cura, inclusive para a cura do coração, dos males do coração, eles usavam a letra S. É como se fosse um sibilar da cobra, que eles... Então, eles usavam esse som para curar os males do coração. E eu lembro, depois eu fiquei pensando, eu já li em algum lugar também, falando do som das vogais, que cada vogal também tem alguma coisa, só que eu não sei, não consegui obter isso, mas já é o suficiente para a gente ter uma ideia, né? Então, para a gente obter esse tom, a gente faz uma nota mais aberta e uma nota mais fechada, que em termos matemáticos, ela me falou, isso é a variação da frequência. Então, é isso que Miramês está falando para a gente usar desses tons, dessas frequências, para estar conversando com algum órgão do nosso corpo que possa estar em desequilíbrio. E ele continua dizendo, se a mente é a central que fala, existem outros comandos menores que atendem, fazendo cumprir a nossa vontade. Bom, então, olha só, a gente já sabe que o pensamento é um instrumento sutil da vontade de nós, espíritos, tá? Então, quando Miramês fala aqui em outros comandos menores, eu acho que a gente pode pensar na palavra, como já foi dito anteriormente, né? Que ela representa o nosso pensamento em forma de ondas. E todos esses comandos estão a serviço da nossa vontade. E é legal porque Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a nossa mente é como se fosse um grande escritório, cujo gabinete que comanda os outros departamentos é o gabinete da vontade. Ou seja, a chefia é o gabinete da vontade. Então, gente, é a vontade que vai governar todos os setores de nossa ação mental. E o Emmanuel afirma que somente a vontade, ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, aqui a gente pode usar desses comandos menores, que seria, por exemplo, a palavra,
para a gente estar encontrando essa harmonia do nosso espírito. Só que esse trabalho, como diz Miramês aqui, é um pouco engenhoso, mas com a prática poderá ser dono e médico de ti mesmo. E é o que fazem os grandes mestres da palavra, como diz Miramês. Cristo não curava os outros falando? Podes começar curando a ti mesmo. Cristo curava falando. E eu fui buscar para a gente no livro A Gênese, lá no capítulo 15, Kardec traz um tema sobre os milagres do Evangelho. E ele relata uma passagem de Mateus, capítulo 9, sobre a cura de um paralítico, que foi levado até Jesus. Assim que ele chegou, entrou em Cafarnaum, levaram esse paralítico até Jesus. E Jesus, ao ver a fé daquele paralítico, ele diz: meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Vou repetir as palavras de Jesus. Meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam por ali ouviram essas palavras de Jesus e disseram entre eles, este homem blasfema. E Jesus, percebendo o que eles pensavam, diz a eles: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Gente, olha a pergunta de Jesus. Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Então, aqui fica claro, aquilo que a gente sempre fala, que a origem dos nossos pensamentos está aqui no coração, nos nossos sentimentos, tá? Porque foi justamente isso que Jesus pergunta. Por que vocês estão alimentando esses maus pensamentos em seus corações? Aí ele fala assim, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E para saberem que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu vou dizer, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Na continuidade dessa narrativa, desta cura desse paralítico que Jesus efetuou, Kardec pergunta assim, o que poderia significar as palavras que Jesus disse? Olha, Jesus, Cristo, curava os outros falando. Aí Kardec faz uma pergunta, o que será que significariam essas palavras? Os vossos pecados estão perdoados. E como também que essas palavras serviram para curar esse paralítico? Aí Kardec vem nos dizer que o Espiritismo traz essa explicação, ao nos trazer que é pela lei da pluralidade das existências que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que agora, na vida presente, a gente sofre as consequências dessas faltas que a gente cometeu numa existência anterior, Então, se a enfermidade deste paralítico era uma punição para ele por algum mal que ele possa ter cometido em existências anteriores, quando Jesus diz a ele, fala para ele, os vossos pecados estão perdoados, na verdade é como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, você já pagou sua dívida, que era a causa da sua enfermidade. Então, está tudo pagado pela fé que hoje você possui. Então, você merece ficar livre desta enfermidade. E, gente, logo no início deste capítulo 15, da Gênese, o Kardec explica o seguinte, Jesus agia por si mesmo na realização das curas, em virtude do seu poder pessoal. E Kardec acrescenta, assim como podem fazê-los encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Ou seja, Cristo curava falando. E Miramês vem dizer aqui, podes começar então curando a você mesmo. Só que primeiro você precisa trabalhar para que o teu corpo, desde o metabolismo celular até a harmonia total do teu aparelho de carne, obedeça, para depois você operar no plano energético dos corpos espirituais. Veja bem, então primeiro a gente vai falando, exercendo
né? É um exercício que Miramês está propondo aqui, da gente conversando com os nossos órgãos físicos, e com a prática, com este hábito, a gente vai conseguir chegar até esse plano energético dos nossos corpos espirituais, do nosso perispírito. E ele disse assim, olha o alerta, tá? Porque senão vai sair todo mundo aí falando igual doido. Olha só, esquece o fanatismo, tá? Inicia com ponderação. Aí ele fala assim, bate os dedos de leve na região enferma ou enfraquecida e fala com amor, principalmente aqueles órgãos mais sensíveis. Em outros casos, como o do fígado e dos rins, fala com energia, mas que não atinja a brutalidade, porque nada ocorre com arrogância. Quando eu li isso aqui, gente, eu lembrei de um livro que eu li, Missionários da Luz, de André Luiz. Lá tem uma visita de André Luiz, lá no Instituto onde era feito o planejamento da reencarnação, né? E ali ele foi visualizando aqueles modelos dos corpos masculino e feminino. E ali ele conseguia ver tudo, aquela engenharia, né, do nosso corpo físico, circulação sanguínea, todas as musculaturas, todos os órgãos, inclusive a epífise. Ele foi ficando admirado com todo aquele projeto, né? E o instrutor ali falava para ele, nós precisamos ser muito gratos a essa máquina, a este corpo físico, que é um presente da sabedoria divina. E eu lembro que desde que eu li este livro, que eu compreendi a importância deste corpo físico que abriga a cada um de nós, espíritos que somos, eu passei a valorizar e a conversar com esse corpo, né? Agradecendo a cada coisa. Quando algum ficava meio doentinho, falava. Então, sem saber disso aí do Miramês, eu já fazia isso devido à importância deste templo. Jesus já dizia que esse corpo é um templo sagrado, tá? E Miramês aqui vem dando essas dicas para a gente cuidar deste templo sagrado, cuidar deste milagre, que é essa máquina deste corpo físico, que Deus concedeu a cada um de nós. E Miramês continua dizendo que a intuição fará de ti um bom comandante de ti mesmo. Tá? Então, é a intuição que vai estar nos guiando nesta questão de cuidar deste corpo que abriga a cada um de nós. E vejam bem, a intuição não é inspiração. Inspiração é quando amigos espirituais nos auxiliam, nos dando alguma ideia, nos ajudando a passar algum pensamento, né, pela nossa mente. A intuição é própria, tá? É do nosso arcabouço milenar de muitas e muitas existências. Então, todas as nossas existências anteriores estão arquivadas na nossa memória, e a intuição é resultado disso, é buscar neste inconsciente alguma solução, vamos dizer assim. E aqui ele está falando que a intuição, ou seja, tudo que a gente traz de existências anteriores, nos fará um bom comandante de nós mesmos. E ele vem dizer, se você já conseguiu acalmar os teus impulsos desfavoráveis, acalma então com teu verbo alterações do teu vizinho. Aí eu pergunto, será que a gente já conseguiu acalmar mesmo esses nossos impulsos desfavoráveis? Será que a gente já consegue lidar com isso? Será que a gente já consegue fazer igual o Chico falou, de tomar um golinho de água antes de replicar e de falar algo que não deveria? Porque a gente precisa, sim, só quando a gente tiver condições, né, de acalmar esses nossos impulsos, de acalmar também o nosso vizinho. Porque como que eu vou acalmar o outro se eu não sou capaz de me acalmar? E ele continua dizendo, se você já tranquilizou a tua mente, abranda os tormentos do teu companheiro com uma conversa sadia. Olha que bonito, né? Em casa, no nosso lar, com o nosso companheiro, nossa companheira, né? Se a gente já tiver esse equilíbrio de tranquilizar a nossa mente, vamos usar desse diálogo, dessa conversa sadia, para estar ajudando o nosso cônjuge, para estar ajudando o nosso companheiro de jornada. E ele continua dizendo, se a harmonia já canta em teu coração, apaga as chagas da discórdia.
Apaga, tá? Busca aí, na origem de tudo, no seu coração, esta harmonia, e não vamos deixar que prevaleça nenhuma discórdia. Vamos manter diante de uma provocação o silêncio, ou um olhar afetuoso. São muitas formas da gente aplacar essa discórdia, né? Ele diz aqui, ó, ser sempre pacificador no falar, que as luzes brilharão em ti, no grande convite pela e para a paz. Que sejamos pacificadores. E a gente pode fazer isso através dessa educação da nossa fala, porque, como disse Miramis lá no início, a tonalidade, e como a Mabel me ensinou, essa frequência da nossa fala pode dizer muito, tá? Então, devemos, em oração, agradecer ao Criador pelo bom uso da palavra. Desde que eu comecei a estudar esse livro com vocês, eu tenho colocado isso também nas minhas preces. Agradecer pelo dom da fala, tá? E pedindo orientação para que a gente saiba fazer as colocações corretas, que a gente tenha a palavra amiga necessária ou o silêncio necessário. A gente vai saber, tá? Porque quando a gente se propõe a fazer algo de bom, a gente já viu que nós não estamos sozinhos. Então a gente pede em oração para que a gente possa ser um instrumento, sim, dessa espiritualidade amiga, para a gente estar agindo, né, com discernimento e sabedoria. E ele vem dizer aqui, a fala bem orientada é um manancial de recursos para todas as atividades da alma, tá? Então, olha só, como se diz, essa preciosidade que pode ser a fala. É um recurso que nós temos para a gente estar agindo, para estarmos trabalhando no bem. E ele vem fazer um alerta aqui, ele fala assim, que a palavra de Deus e de Cristo não está naqueles que esquecem a educação da palavra e da mente. Educação da palavra e educação da mente. Aí, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, né, como se diz, o conselho de Santo Agostinho, e que eu sempre falava para as minhas crianças na evangelização, na hora de dormir, quando a gente colocar a cabecinha lá no travesseiro, vamos lembrar do nosso dia, vamos lembrar de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, vamos prestar atenção naquilo que nos incomoda, que com certeza é ali que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se melhorar. E com isso a gente vai educando aos pouquinhos a nossa mente, a nossa palavra, e vamos aprender a nos conhecer melhor. E finalizando o capítulo de hoje, ele fala o seguinte, quando a palavra divina já está na tua alma, desperta pela tua força de vontade, pelo poder da fé, pelo amor a Deus e ao próximo, a tua fala encanta e embeleza onde quer que estejas. E você pode dizer sem constrangimento, falo assim, porque a minha fala é de luz, porque Deus e Cristo estão em mim. Então, para finalizar, já que esta foi a última frase do capítulo de Miramês, eu trouxe aqui para a gente um trecho pequenininho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, que o Espírito Protetor diz que o Cristo, ao realizar milagres materiais, ele mostrou com esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que a sua vontade pode ter sim o seu cumprimento. E esse Espírito Protetor continua dizendo que o homem de bem que acredita no seu futuro celeste e que quer encher a sua vida de nobres e belas ações, busca na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E com isso também realiza milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. E esse Espírito Protetor finaliza dizendo que se todos os encarnados realmente estivessem persuadidos da força que têm em si, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força,
seriam capazes de realizar o que até o momento chamou-se de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento de faculdades humanas. Olha só, esse Espírito Protetor vem nos dizer, então, que é o desenvolvimento da faculdade humana, capaz de realizar esses prodígios. E a fala é uma faculdade humana. Por isso que a gente pode dizer sem constrangimento, como diz Miramês, falo assim porque a minha fala é de luz, porque Deus e Cristo estão em mim. E aqui a gente finaliza o nosso estudo de hoje. Quero agradecer a vocês pela presença, que a gente possa ir aprendendo com Miramês. Vamos lembrar do que ele falou hoje, né? Da gente estar ajudando na cura deste nosso corpo físico, que é este templo sagrado que abriga nós, espíritos. Que a gente possa ter uma semana iluminada, cheia de luz e de bênçãos. Muito obrigada pela atenção, obrigada Virgínia, obrigada Rose, obrigada a vocês que eu não consigo ver o nome de vocês aqui. E na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos aqui para mais um estudo. Boa noite a todos.